Agora, se virar sal do sal, inevitavelmente vai perder o sabor, porque o que salva o sal é a dissolvência. O sal que não é colocado num estado de dissolvência vai empedrar e vai perder o gosto. Se ele não se tornar dissolvido na sociedade, no mundo, na experiência civilizatória, no todo, vai perder o sabor, vai virar só igreja, vai virar cristianismo, vai virar religião. Pode ser uma multidão de cristãos alienados, empedernidos, sem gosto de nada. É como chupar pedra em nome de que seria o pirulito de Cristo, mas não é. É pedra jacaré. Não presta para nada, não tem gosto de coisa alguma. E Jesus pergunta: tem salvação para essa gente? E eu respondo a você com temor e tremor, tomando a liberdade de dar a minha opinião, observando a história humana, o ensino de Jesus e a existencialidade do significado do Evangelho, como diz a minha mulher, pessoa a pessoa, pessoalmente. Que não dá para esperar esse milagre das multidões de cristãos, não dá. Se você está sendo enganado por um pastor que diz que de repente vai haver um avivamento e que esses milhões de evangélicos são capazes de se armar se a ideologia for armamentista, são capazes de violência se a ideologia for violenta, que são capazes de fake news se o objetivo for manter o poder a qualquer preço. Essa multidão de milhões de evangélicos que são capazes de odiar os diferentes se forem ensinados a só gostarem de gente heterossexual, e quem não seja heterossexual tem que ser abominado em nome de Jesus e de Deus na terra. Enquanto vocês forem assim e as multidões assim sejam, vocês podem ter todo tipo de promessa e de profecia, vão continuar sendo a mesma pedreira, como Deus chamou a casa de Israel de pedreira. Foi por isso que ele disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou te enviar à casa rebelde, que era o povo de Israel, que é uma pederneira. Agora eu vou dar a ti uma cara de diamante, para tu entrares vazando, arrebentando essa pedreira, para ver se alguém ouve. Agora, a pedreira não tem esperança, tanto quanto não teve a pedreira, foi para o exílio. A pedreira experimentou toda a bagaceira da sua desobediência. Somente alguns. Por isso, o Velho Testamento é de alguns. Não é de um povo inteiro nunca. O povo inteiro não aguenta Moisés nem alguns dias no Monte Sinai, já está todo mundo no bacanal. É por isso que conversão tem que ter nome. Sal tem que ter nome. Esse gosto tem que ter endereço. Tem que ser gente. Esse sal tem que viver e passar por processos de individuação transformadora no coração do indivíduo e poder transformador no ser do indivíduo. Nunca é populacional. O censo é populacional, a estatística é populacional. Agora, o evangelho é existencial. Nunca foi diferente e não, jamais será outra coisa. E quem quer que te diga outra coisa está te enganando, está mentindo, está ensinando inverdades a você. E eu estou aqui para contradizer isso em nome de Jesus com toda a minha força e com todo o meu coração. Dizendo: Nicodemos, Nicodemos, em verdade eu te digo que te importa nascer de novo. Não é importa ao sinédrio nascer de novo, ou aos sacerdotes de Israel, ou aos
teólogos de Israel, ou as denominações de Israel, e havia 5, 6 muito importantes. Não, ele fala com uma pessoa que tem nome. Nicodemos, importa-vos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, experimentar uma regeneração, um regênesis, uma recriação, uma nova criação, virar uma nova criatura. O problema é justamente esse, para eu terminar, que eu já estou falando há 1h13. O problema é justamente esse. É que quando o cara um dia quis ser sal, mas de fato não se tornou, quis amar a palavra do Evangelho, mas como Jesus disse, a raiz dele era rasa. Ele não botou raízes profundas no chão do Evangelho e não aguentou as tribulações e as tormentas da vida e secou na sua espiritualidade. Quando ele provou e não prosseguiu, simplificando, fica muito mais difícil restaurar o sabor. É muito mais fácil você pegar alguém que nunca foi nada em lugar nenhum, em coisa alguma, e ver o indivíduo sofrer o milagre mutante de fazê-lo transformar-se no sal, no gosto de Deus, na vida de Cristo nesse mundo, do que pegar alguém viciado, um filho de Nazaré, onde Jesus cresceu, alguém que seja da família do profeta, e fazê-lo se tornar um crente piedoso. Você veja que os últimos a se converterem foram os discípulos de Jesus, porque diz lá João no capítulo 7, que nem os irmãos dele criam nele. Os estranhos, o centurião romano, veio a crer mais do que qualquer um crente que houvesse em Israel. Jesus disse, em todo Israel jamais conheci ninguém com a fé desse cara, que vocês chamam de o perdido. E para mim, tem mais fé do que a soma de vocês todos. Ou a mulher Ciro-Fenícia, que nunca tinha posto o pé no templo de Jerusalém, não sabia nada de coisa alguma, não sabia nem dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Como qualquer judeu, por mais alienado que fosse, era obrigado a decorar pelo menos esse tablete inicial. A mulher Ciro-Fenícia não sabia de nada, ela só sabia o que os outros diziam, que por onde Jesus passava, coisas aconteciam. Aí ela pede a ele esse milagre, diz, olha, mesmo que eu não tenha direito a nada disso, mas se cair uma migalha desse teu amor para fora dessa mesa, já serve para mim. A minha filha já vai ser salva. E olha como Jesus não dá a menor importância à doutrinação, à catequese, a nada disso. É a fé, a sinceridade, a verdade do ser, a entrega, a ousadia de crer. E ele diz, ó mulher, grande a tua fé. Seja feito contigo conforme tu queres. O Evangelho é todo acerca de pessoas que vão sendo transformadas. Pedro, ó Simão, Simão, presta atenção, Satanás te requereu, disse Jesus a Pedro, para te peneirar como trigo, para ver o que sobra. Se tem verdade em ti, te requereu. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, e o cara já era discípulo, já estava aprendendo tudo isso há 3 anos e meio. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. É de mim para os meus irmãos. Por isso eu estou aqui com mais gente do que Jesus me vendo. E eu sei que
Não são multidões, são alguns que vão crer, alguns que vão entender. E os que entenderem farão diferença. E os milhões que só ouvem, eu passei a minha vida tendo milhões e milhões andando atrás de mim aonde eu ia. Eu era o cara das multidões, dos milhões. E o que aconteceu com os milhões? Alguns milhares se converteram, mas os milhões continuaram inconversos, sem compreender, sem entender, apenas me idolatraram e se tornaram supersticiosos em relação a mim, como figura pública, quase adorada por muitos deles na sua ignorância total do Evangelho do Reino de Deus. Mas se eles todos que iam aos milhões me ouvir, que me assistiam aos milhões todo dia, por todas as mídias globais que eu tinha, tivessem se convertido, a igreja não teria se tornado essa coisa que a gente tem. Portanto, eu não creio em multidões, eu só creio no que possa acontecer no seu coração. No seu coração. É com você que pode ainda haver esperança. Mas se você olhar em volta e dizer, a minha igreja nunca vai mudar, então por que eu vou mudar sozinho? Cara, eu não quero nem saber de quantos queiram vir comigo. Jesus perguntou, depois que ele disse a um grupo de discípulos e a uma outra multidão que estava junto com os discípulos, está lá em João, no capítulo 6, ele disse, quem não comer, quem não beber, não comer a minha carne e não beber o meu sangue, significando dizer, quem não absorver a minha palavra, não beber do meu espírito, da minha vida, não terá vida eterna em si mesmo jamais. Aí eles começaram a arranjar uma desculpa. O que é isso? É um convite antropofágico? O cara agora está cometendo a heresia do canibalismo. O que ele está propondo? Eles sabiam o que Jesus estava dizendo, eles só não queriam entender o significado, porque se eles entendessem, eles teriam que se transformar, que mudar. E como Jesus disse, eles têm olhos, mas eles não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir, eles têm coração, mas não querem discernir, para que, porventura, não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e creiam com o coração e tenham que se converter. Eles não querem se converter. Por isso, eles vão sempre dizer que não entenderam. Por isso, o Evangelho nunca foi nem será para a maioria, o Evangelho é para alguns. Para alguns, sempre foi e sempre será. É por isso que eu não nutro e nunca nutri nenhuma ideia de que quando todo mundo dizia, meu Deus, nunca houve na história do Brasil, e naquele tempo eu ouvia isso nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares mais variados, a gente nunca viu no século XX uma pessoa que não precisa gastar dinheiro nenhum para reunir milhões, milhares de pessoas de um dia para o outro, em qualquer estádio encher, e você faz isso sem prometer nada e o povo está lá. Mas eu nunca fiquei impressionado, eu sempre soube que no meio daqueles milhões eram apenas alguns milhares que iriam guardar a palavra, e dentre os milhares eram apenas algumas centenas que iriam encarná-la de verdade e pagar o preço, não importando as circunstâncias. Como a história me demonstrou cabalmente que era verdade. Eu não tenho essa presunção, como já disse e repito agora pela terceira vez, só hoje, à tarde, de que seja assim nem no ambiente familiar. A gente tem que ter a paciência de ver filho a filho ir encontrando Deus no seu tempo, na sua hora. Eles podem até dizer que concordam contigo em tudo. Mas você só vai saber o que de fato aconteceu com eles quando eles derem um fruto dessa mutação real do Evangelho eclodindo de dentro para fora na existência deles. Dá para restaurar o sabor?
Eu quero te dizer o seguinte, do cristianismo não, esse é um caso perdido, cara. O judaísmo é um caso perdido, bicho. O islamismo é um caso perdido. Só dá para restaurar o sabor de pessoas, de indivíduos. Você pode ter sua vida restaurada, seu gosto refeito. Você que ficou cínico, sarcástico, incrédulo, foi tão manipulado que se tornou uma pessoa impermeável, que se tornou terrivelmente mais descrente do que o pobre ateu que se confessa assim, porque é nobre o bastante para não sair dizendo que crê em Deus sem ter tido nenhuma experiência ou qualquer que seja a convicção mínima interior de uma relação possível com Deus. Aí o cara, não tendo tido isso, prefere dizer, não, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Esse está em estado infinitamente melhor do que os crentes que quiseram ser sal e acabaram virando pedreira cristã, pederneira sem gosto, sem vida, jactantes que só servem para ser a pedra apedrejante dos pecadores julgados na terra. Dá para restaurar o sabor de indivíduos. Não dá para salvar o protestantismo. Dá para salvar protestantes. Não dá para salvar o catolicismo. O Papa Francisco sabe disso. Dá para salvar católicos. Não dá para salvar o islamismo. Dá para salvar islâmicos, maometanos. Não dá para salvar as religiões. Elas já carregam a presunção de serem elas mesmas o mecanismo salvador. Por isso já existem em estado de cegueira perdida na sua sistematização de salvação. Mas dá para salvar qualquer indivíduo em qualquer lugar da terra que chegue com humus, com humildade, ensinabilidade, que tenha sensibilidade para se emocionar com a verdade, para desistir dos seus poderes malignos e se tornar manso em relação à verdade de Deus, dando razão a Deus, tendo fome e sede de uma vida melhor, de um mundo melhor para todo mundo, não só para alguns, não esperando que seja um projeto de governo, a misericórdia, ou que seja um projeto eclesiástico, a prática da misericórdia, mas sabendo que é um mandamento divino para mim, a prática da misericórdia, assim como foi um mandamento intestino, visceral, para o chamado bom samaritano, que não tinha teologia nenhuma, que era o herege dos hereges para os judeus dos dias de Jesus, e Jesus escolheu o maior de todos os hereges para se tornar a simbolização do cristão por excelência, que é o cara que vê o pobre caído, desvalido, assaltado, maltratado, esquecido e abandonado, e não passa distante, ao contrário, vai na direção dele, investe nele, o abraça, o levanta, o enxerga. É ele que enxerga. A multidão não enxerga, eu enxergo. Você enxerga.